Você é uma mulher, professora e mãe de uma linda garotinha, tendo as dificuldades de criá-la sozinha. Uma mãe solteira, mas dando todo o amor que uma mãe pode dar para uma filha. O que você jamais imaginaria é perdê-la num trágico acidente. A polícia te diz que ela escorregou, caiu na piscina e morreu afogada, mas você sabe que isso é balela. A sua filha foi assassinada e, para piorar, morta por 2 dos seus próprios alunos. Sabendo que você não pode contar com a polícia por justiça, você decide fazê-la com as próprias mãos. Coloca um veneno na bebida desses alunos, que você sabe que não vai matá-los instantaneamente, mas vai fazê-los agonizar ao longo do tempo. E é isso que você quer. Você quer que eles sofram, assim como você está sofrendo. Essa é a história de Confissões, da autora japonesa Kanae Minato. Eu comecei a leitura desse livro porque a sinopse de cara já me chamou muita atenção. Mas eu ainda fiquei um pouco preocupado que fosse aquele clichêzão de polícia e ladrão, onde você tem vários alunos e aí a protagonista tem que descobrir quem é o assassino. Mas não, logo de cara, nas primeiras páginas, você descobre que ela já sabe quem são os assassinos, quem são esses 2 alunos. Logo de cara, ela já diz qual é a vingança dela. E os capítulos posteriores é, na verdade, você acompanhando as consequências psicológicas dessa vingança. Tanto é que a divisão dos capítulos é justamente isso. O primeiro capítulo é essa apresentação dessa professora, do que aconteceu com a filha dela, de quem são esses alunos e como ela sabe que são eles. O capítulo seguinte já é essa história pós a vingança, do ponto de vista de uma das alunas dessa sala, dessa turma. No outro capítulo, você acompanha como se fosse o diário de uma das mães desses meninos. Depois você acompanha a mesma história, só que do ponto de vista do próprio assassino, um deles. E o penúltimo capítulo é do ponto de vista do outro assassino, do outro garoto. E o último capítulo é meio que o fechamento, voltando para o ponto de vista dessa professora. Esse livro é bem redondinho e ele traz alguns questionamentos bem interessantes. Como, por exemplo, essa curiosidade mórbida que a gente tem em relação a grandes assassinos, né? Tivemos recentemente uma série de TV falando sobre o serial killer Jeff Dahmer e que fez muito sucesso. Inclusive, tem uma frase que eu achei bem interessante que eu vou ler para vocês. Tem um momento que a professora fala o seguinte para os alunos. Eles dão muita ênfase às ovelhas negras e às desgarradas. Eles é a televisão, no caso. Eu tenho muito mais respeito pelo aluno sério, que nunca dá problema para ninguém. Mas esses garotos nunca conseguem o papel principal nem na TV, nem na vida. Já basta fazer com que o aluno bem comportado duvide do valor de seus próprios esforços. E é bem isso, né? A gente acaba na televisão, quando é mostrado um aluno exemplar, um aluno dedicado. Normalmente esse aluno CDF, ele é uma chacota, né? Normalmente o aluno CDF, ele é o aluno virgão, é o aluno bestão. Ninguém para pensar que esse cara deve ser mega esforçado, sacrifica horas de estudo que ele poderia estar fazendo outra coisa, sabe? Mas ele está ali se esforçando para ter um bom emprego, uma boa vida, orgulhar os pais, né? E isso dificilmente é mostrado na televisão de uma forma positiva, né? Outra coisa apresentada no livro é essa rivalidade entre os alunos, né? O próprio sistema educacional japonês parece propiciar um certo nível de competitividade. E é positivo em alguns aspectos, mas pode ser muito negativo também por conta desses alunos que às vezes não conseguem chegar até o nível desse estereótipo esperado de um jovem japonês com um futuro brilhante e que vai passar em todas as universidades e concursos que ele tentar. E essa decepção que às vezes vem acompanhada dessa derrota, dessa falha, pode ser muito pesada para o psicológico de um jovem, né? E a gente está falando aqui de jovens de 13 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu participei de um workshop onde teve uma atividade muito legal, na qual tinha um tabuleiro no chão, e a gente tinha que chegar do outro lado do tabuleiro. Então era o meu grupo contra um outro grupo. E todo o tempo que era o turno dos outros colegas, a gente tentava atrapalhá-los, né? E quando terminou a atividade, eles perguntaram o que a gente tinha achado dessa atividade. E aí uma das nossas colegas falou, eu fiquei um pouco incomodada, porque o meu time ficava tentando atrapalhar o outro time. E em nenhum momento foi dito nas regras que os 2 grupos não podiam ganhar. Por que a gente não tentou ajudar o outro time a chegar do outro lado, assim como a gente também queria chegar do outro lado? E é isso, o nosso sistema educacional, o modus operandi que a gente atua é esse modus operandi de competitividade, né?
A colaboratividade é muito, muito rara. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção aqui é a questão do bullying. Porque eu consumo muita mídia japonesa gente, eu fiquei me perguntando, os alunos japoneses são tão escrotos assim? Sério, porque são muitos alunos com comportamentos extremamente inaceitáveis, questionáveis, sabe? E eu fico me perguntando que tipo de juventude é essa do Japão, sabe? Se isso de alguma forma reflete um pouco da realidade dessas escolas, gente, essas pessoas têm que ser examinadas, sabe? Porque não é normal. E se eu tiver que dizer alguma coisa que eu não gostei nesse livro, uma delas é que em alguns momentos você tem que fazer uma certa suspensão de crença, né? Porque tem algumas coisas que acontecem no livro, da vingança e tudo mais, que você fica. Isso tá esticando muito a baladeira, né? Só lê, vai, curte a leitura. Não fica tentando aplicar as leis da física e da termodinâmica nesse negócio, não, tá? Outra coisa que me incomodou um pouquinho é o fato de que você percebe na leitura que muito do que levou esses meninos a cometerem esses crimes tem a ver com relação familiar, em especial com a mãe. A mãe é um dos problemas principais dessas crianças agirem do jeito que elas agiram. E isso me deixa muito preocupado, porque traz essa noção de que a mãe é sempre culpada pelas coisas horríveis que os filhos fazem. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Tem gente que é ruim porque é ruim. Outra coisa que me incomoda um pouquinho, que eu acho que na internet aí foi uma das coisas que criticaram muito esse livro, é o fato de que prepare-se que talvez isso seja um spoiler. Então, se você não quiser saber dessa parte, para aqui. Mas eu não acho que é um spoiler, porque nas primeiras 60 páginas já explica isso. O veneno não é um veneno, tá, pessoal? O veneno, na verdade, é o vírus do HIV. Ela coloca sangue de uma pessoa com HIV dentro da bebida desses dois meninos. Então, muito desse sofrimento que eles vão vivenciar ao longo do livro é porque eles estão com HIV e eles têm muito preconceito com essa doença, porque essa doença vai matá-los e se eles tocarem em qualquer coisa, essa coisa está infectada. E é isso que eu fiquei pensando, né? Tipo, muita gente julgou este livro como se fosse um livro que faz um desserviço à questão do HIV e AIDS, de pessoas vivendo com essa doença. Eu não acho que é bem um desserviço. Eu acho que a arte tem a obrigação de trazer reflexões. E aí esse livro me trouxe a reflexão de que talvez a cultura japonesa, não sei, é uma reflexão, para talvez ser confirmada com mais pesquisas sobre o assunto, talvez a sociedade japonesa não entenda muito sobre HIV, não converse muito sobre isso na escola, não tenha aulas que expliquem de fato como funciona esse vírus, como funciona o tratamento disso. Será que, de repente, esse livro, na verdade, não está trazendo uma reflexão de vamos conhecer um pouco melhor sobre esta doença? Vamos tirar esse preconceito besta das nossas cabeças? Né? Inclusive, tem alguns momentos do livro em que a professora mesmo fala isso, né? Fala, tipo, olha, a transmissão do HIV não é bem assim como vocês estão pensando, sabe? Mas no resumo geral da obra, o que eu achei disso aqui? Cara, de verdade, já é uma das melhores leituras do ano. Se você gostou do vídeo, dá a sua curtida, deixa um comentário aí, me dá um pouco de moral, gente. É isso. Tchau, tchau.